O melhor investimento que você pode fazer em você mesmo é através do conhecimento, através de estudos. Quem disse isso para mim foi meu falecido pai em 2005. E é aí que começa a minha história na fotografia. Foi por causa desse evento tão triste, né? Esse evento aí que foi marcante na minha vida, que eu resolvi me tornar fotógrafo. Só que vem comigo entender essa história, porque não foi tão simples assim. Eu tô contando isso para compartilhar mesmo o meu início na fotografia, as estratégias que eu utilizei, você vai poder estar utilizando. Logicamente, você não precisa passar por um evento traumático como esse, mas eu acredito que tem algumas coisas aqui na minha história que pode te ajudar, que pode te dar algum norte. E para você entender também que a carreira da fotografia, ela não é linear, mas sim você vai ajustando a rota, vai ajustando estratégias, você vai se adaptando até chegar ao seu objetivo final. Você vai descobrindo durante a jornada o que você quer se tornar dentro da fotografia. E eu fui descobrindo durante a jornada o que eu gostaria de ser dentro da fotografia. Então vem comigo entender essa história. Eu fiz as minhas anotações aqui no caderno. Basicamente o roteiro está aqui no caderno. Mas vamos lá. Então isso aconteceu em 2005 e para ajudar, nessa época, eu era um adolescente, estava saindo da adolescência, entrando na vida adulta, eu já trabalhava, então eu estava no meu primeiro emprego CLT, que, pasmem, eu trabalhava de vendedor numa loja que vendia artigos de montaria, ou seja, selas de cavalo, botas, enfim, todas essas coisas que para você utilizar na montaria, para você viver na roça aí, viver no campo e tudo mais. Então eu trabalhei durante 6 meses nessa loja e eu fui mandado embora logo após esse acontecimento. Então imagina como que estava a minha cabeça. Só que essa frase que ele falou, nessa frase que eu iniciei o vídeo aqui, ela ficou muito marcada na minha cabeça. Porque primeiro, eu estava assim, minha maior referência, né? Eu estava entrando na vida adulta ali meio perdido, né, no caos ali, de luto e tudo mais, mas essa frase ela me marcou muito e me deu um direcionamento. Então o que eu fiz? No ano seguinte, eu me matriculei num cursinho pré-vestibular para entender o que eu queria ser, basicamente, né? Entender ali quais cursos existiam, o que eu poderia ser da minha vida a partir daquele momento. Então, basicamente, eu me matriculei num cursinho ali, como qualquer adolescente, e comecei a investigar, fazer uma investigação, um autoconhecimento, digamos assim, para entender o que eu queria ser. E aí, em algum determinado momento, eu entendi que eu gostava de design, gostava da parte gráfica, da parte visual, de arte, de fotografia, um pouco de fotografia ali. Eu estava descobrindo ainda o que eu gostava. Então, eu fui lá, prestei um vestibular para uma faculdade de design gráfico. Só que naquele momento ainda a vida estava meio bagunçada e não dava para pagar a faculdade. Mas eu tinha um plano B. O que eu fiz? Eu fui lá e entrei numa outra faculdade de web design, que era parecido, só que era o design voltado para interfaces, para você criar sites e tudo mais. E foi aí que realmente eu comecei a entender mais de fotografia, tive aulas ali de audiovisual e tudo mais. Paralelo a isso, desde 2005, eu já ia em shows de hardcore. Então eu já vi alguns fotógrafos ali. Eu também produzia flyers para esses shows, porque eu já manjava de Photoshop e tal, fazia o curso de web design, então eu já tinha uma manha ali para poder desenvolver minha própria arte. E, literalmente eu vendia minha arte e participava desse movimento aí, que era a cena do hardcore, do underground mesmo, do emo, do punk rock, enfim. Eu ia muito nesse rolê aí, e era muito divertido, assim. Conheci muita gente maneira, conheci uma galera massa mesmo, que fazia acontecer. Para quem é do hardcore, do punk rock, sabe que existe um lema no meio da galera, que é o faça você mesmo. Só que não é o faça você mesmo sozinho, é faça você mesmo com uma galera massa. Então, eu tive muitos ensinamentos nessa época. E por que eu tô falando sobre shows? Porque foi aqui que eu identifiquei uma oportunidade. Então, eu via esses fotógrafos iniciando ali, tinha alguns fotógrafos que já fotografavam há mais tempo, esses shows underground. Então, eu falei, cara, eu posso começar por aqui. Eu já tava gostando de fotografia e tal. Mas, para resumir a história, eu vi essa grande oportunidade e já estava de saco cheio das aulas de web design, principalmente na parte de programação, eu já nem tava mais afim, assim. E aí eu ficava vendo sobre câmeras, lendo fóruns. E isso, galera, isso já é 2007, mais ou menos. Mais ou menos não, já é 2007 para 2008. Então, era uma época bem prematura da internet, né? Onde tudo era mato. Então, era difícil encontrar informações e tudo mais. Mas vamos lá. O que eu fiz? Eu larguei a faculdade e me matriculei num curso de fotografia. Porque eu entendi naquele momento que não queria mais ser web designer, não queria mais trabalhar com interfaces, enfim, fazer um layout, esse tipo de coisa. Mas a vida, ela não é tão simples assim. Olha só o que rolou. Eu fui lá e perdi o interesse, matriculei num curso de fotografia e comecei a estudar fotografia de verdade. E o mais incrível é que o curso durava 1 ano. Olha só que absurdo, 1 ano para você aprender fotografia básica. Mas enfim, era o que tinha na época e eu aprendi o básico da fotografia. Então eu saí da faculdade, mas eu continuei num trabalho. E sim, eu estava num segundo trabalho, que era uma gráfica onde eu era arte finalista /designer. E à noite eu fazia o curso de fotografia e nos finais de semana eu ia para os shows de hardcore,
onde eu já produzia os flyers e tudo mais. Eu também eventualmente fazia sites também, porque eu tinha adquirido essa habilidade, então eu fazia uma graninha, tanto com os flyers, também fazendo sites pra galera. Então, tava sempre ali na correria fazendo grana. E foi nos shows que eu realmente comecei a minha carreira como fotógrafo. Não foi difícil eu começar por ali, porque eu já conhecia a galera que produzia os shows, os produtores, as bandas, enfim, todo mundo que fazia a parada acontecer mesmo. Eu já fazia os flyers, então ficava muito mais fácil eu oferecer um novo serviço. Falei, agora eu sou fotógrafo e vou começar a fotografar shows. Mas para começar a fotografar shows, eu tive que comprar a minha primeira câmera. Então eu passei 6 meses trabalhando, fazendo esses freelances que eu acabei de falar, sites, flyers e tudo mais, para comprar a minha primeira câmera, que foi uma Canon XSI com uma lente do kit A1855. Se você não sabe que câmera que é essa, ela é a avó da linha T. Então, assim, essa câmera ela nem filmava ainda. Depois ela foi descontinuada, depois entrou a linha T1i, T2i, T3i e por aí vai. E olha só, nessa época eu ainda não ganhava dinheiro fotografando shows, porque eu fotografava shows underground, bandas de amigos e tudo mais. Mas eu conheci uma produtora, que é essa daqui, ó. Fiz a parceria, nossa, veio tudo junto. Fiz uma parceria com a produtora que ela fazia shows maiores, ela produzia shows maiores para bandas como NX0, Charlie Brown Jr. E foi aí que eu comecei a fotografar na maior casa de shows aqui de Curitiba e também outras casas menores. Mas eu comecei a fotografar grandes shows que rolavam aqui. Então essa foi uma época muito massa, conheci gente muito legal, muito maneira, produtores, artistas, a galera que fazia realmente os shows acontecerem. E ser fotógrafo nessa época, durante esses 2 anos, me deu muita experiência em iluminação mesmo, em fotografia de palco, em pegar o famoso momento certo e tudo mais. E o que foi fundamental é que eu também já estava ganhando nessa época, já conseguia cobrar ali 200, 250 reais por cobertura de show. E lembrando que não era um show, né? Era geralmente festival, então tinha várias bandas. Então se o festival durasse 5 horas, lá tava eu fotografando. Mas foi uma época muito massa e eu pude fotografar vários eventos. Aqui eu tenho algumas coisas aqui, ó. Stock Car, temos aqui evento de publicidade, evento também de publicidade, shows também aqui, ó. Shows na Pedreira, Paulo Leminski, super palco aqui em Curitiba. Enfim, eu pude fazer muitos contatos, eu pude fotografar muitos shows, conhecer muita gente, fazer muito network e, claro, mostrar o meu trabalho, mostrar que eu estava ali realmente para construir uma carreira. E a próxima fase é o seguinte. Derrubei meu case aqui, tô me sentindo o VJ da MTV. Coisa de velho falar MTV, né? Mas, enfim, os VJs, eles ficavam assim, e aí, galera, e tal. Mas vamos lá. Eu comecei a falar em galera, comecei a fotografar baladas de jovens loucos, bêbados, cheios de energia, que ficam até 4 horas da manhã nas baladas. Então eu recebi um convite para fotografar baladas, e nessas baladas eu tinha pelo menos uma recorrência, eu sabia mais ou menos quanto que eu ia faturar no mês. Foi importante. Porém, eu odiava com todas as forças fotografar balada, porque fotografar balada eu tinha que ficar até 2, 3, 4 horas da manhã fotografando e eu tinha enxaquecas terríveis no outro dia. Não tinha nada a ver com bebida, porque eu nunca fui de beber, mas era realmente porque estava zoando o meu sono. Então eu odiava fotografar baladas, porém fotografar baladas me dava uma grana no final do mês, que era uma grana recorrente. E eu faturava essa época mais ou menos R$ 1.500 fotografando balada. Hoje em dia eu acho que deve dar uns R$ 2.800, R$ 2.700. Naquela época, para um jovem, era ok, vai, já dava para viver de fotografia, mas eu tinha um outro emprego, eu também fazia outras coisas. Por falar nisso, em resultado final, em coisas que funcionam, em coisas que não funcionam, em 2013 o meu negócio não estava funcionando porque estava uma bagunça. Olha só o que eu estava fazendo. Eu estava numa nova faculdade de design gráfico, aquela mesma que eu não consegui lá no início da história. Em 2010 eu consegui pagar ela, então eu estava fazendo faculdade. Eu estava no novo emprego, que era o estágio da faculdade, que era o estágio de designer, e também estava fazendo freela design e fotografando balada, tudo ao mesmo tempo. Então aqui eu estava faturando R$ 1.000 nesse emprego como designer, mas 1.500 da balada, dava uns 2,5 por mês. Isso deve dar uns 4.000 hoje. Mas estava tudo bagunçado porque eu estava dispersando a minha energia em vários pontos e não somente em um único ponto, que era a fotografia. Então eu resolvi largar tudo e virar somente fotógrafo. Foi uma decisão ousada, inclusive se você for fazer algo parecido, tenha pelo menos ali uma grana guardada, uma grana investida para você não passar perrengue, ou se for o seu caso, for parecido com o meu, em que a fotografia já está equivalendo ali ao seu emprego atual. No meu caso, ali a balada já estava dando até mais dinheiro do que o trabalho como designer. Então eu larguei tudo e fui atrás de viver de fotografia, colocando toda a energia somente em um único ponto, que era viver de fotografia, porque eu tinha entendido que se eu não fizesse isso, eu ia estar dispersando a energia e nunca ia entrar nos trilhos para poder seguir a carreira como fotógrafo. Eu vou continuar essa história a seguir.
Então, nessa época, eu comecei a bolar um plano, comecei a estudar mais marketing. Basicamente, comprei uns livros de marketing dos marqueteiros velho aí. Então, comecei a ler o Kotler, Philip Kotler. Inclusive, até tem o livro dele, tá? Em algum lugar aqui, que é um livro de marketing tradicional, assim e tal. Isso já me abriu a mente. Olha que existem vários autores, mas foi o primeiro que eu encontrei, o primeiro que eu recebi indicação na época, e isso fez eu refletir muito. Então eu comecei, além de estudar essa parte de marketing, de vendas e tudo mais, eu comecei a analisar outros fotógrafos que eu gostava. Então tinha alguns fotógrafos da gringa que eu gostava muito do trabalho deles, porque eles fotografavam as bandas que eu escutava na época. Eles faziam fotos promocionais e eles também tinham clientes recorrentes da publicidade. Então eu ficava analisando essa parte técnica, iluminação, edição, e também comecei a entender mais ou menos o modelo de negócio deles. E aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, eu posso pegar esse modelo e adaptar para minha realidade, porque eu não quero mais ficar fotografando balada, jovens bêbados até 4 horas da manhã, cara, isso não é o meu rolê, não é para mim. Então eu comecei a bolar esse plano aí, como que eu iria sair desse ponto das baladas, dos eventos e ir para um próximo nicho que eu me identificaria, né? Mas qual nicho que era esse? Bom, já tava rolando algumas pistas ali que seria a publicidade, então eu resolvi bolar um plano concreto. Então eu comecei a bolar esse plano, mas durante todo esse estudo eu tive uma epifania, né, como a galera, os autores gostam de chamar, que é basicamente, eu entendi que a minha fotografia, ela era o meu produto. Se ela era o meu produto, ela precisava ser foda, ela não podia ser igual aos demais aqui da região, ela precisava ser foda. E como eu estava estudando iluminação, edição, eu comecei a desenvolver uma linguagem própria, ou seja, maneira de editar própria, um método de edição ágil, rápido ali para poder entregar os trabalhos, uma iluminação que tivesse a minha cara, que me agradasse. Então eu entendi que o meu produto ele precisava ser foda. Minha fotografia ela tinha que ser acima da média aqui para eu apresentar isso para o mercado. O mercado que seria ali o nicho que seria o da publicidade. Então aqui para mim foi a grande virada assim, foi entender isso. Eu só consegui entender isso porque eu foquei 100% na fotografia e pude refletir sobre a fotografia. E lembrando que isso aqui já é 2013, 2014. Não existia tanto conteúdo de fotografia igual existe hoje. Então, basicamente, eu tinha que observar, refletir, ler vários livros e entender qual caminho que eu ia seguir. Assim, não tinha uma fórmula para poder virar fotógrafo. Mas eu acabei desenvolvendo um framework que inclusive, fica até o final que eu vou estar falando mais sobre ele. Vamos lá. Então, nessa época, eu comecei a imaginar maneiras de eu sair desse ponto A, que era o ponto das baladas, para o ponto B. Como é que eu iria fazer isso? Aí eu descobri que, na verdade, eu tinha que fazer um ponto A, ponto B, e depois ir para o ponto C. E olha só que louco. E eu entendi que eu precisava construir uma marca pessoal forte, porque eu já tinha aprendido alguns conceitos de marca lá na faculdade de design, e eu peguei algumas coisas emprestadas para poder aplicar no meu próprio nome, na minha própria marca pessoal. Eu entendi que eu precisava realmente ali construir uma marca que passasse confiança. E através do quê? Através dos meus produtos, da minha experiência com o cliente, da maneira que o cliente ia experienciar o trabalho comigo. Então ele precisava estar tudo redondinho. Então comecei a bolar esses planos, comecei a anotar tudo. Falei, cara, vamos melhorar isso aí. Nesse momento dessa epifania, outra coisa que fez muito sentido para mim na época é que eu estava fundando um negócio de fotografia. Então eu estava largando aquela coisa do fotógrafo mais artistão e tal, e pensando, tá, agora eu tenho um negócio de fotografia. Então como que um negócio funciona? Novamente, apelei para os livros, apelei para pessoas que tinham negócios mesmo de outras áreas, para entender como que funcionava para ter um negócio. Então eu tive que adaptar esses conceitos para um negócio de fotografia, instalar essa mentalidade de que agora eu era um fundador de um negócio. Olha só que doideira, né? Para quem só fotografava ali no final de semana, baladas, festa, blá, blá, blá. Cara, agora eu tinha um negócio sério, porque eu queria viver daquilo. Então mudar essa mentalidade, ela fez total diferença já nesse estágio, que eu já tô falando aqui de 2013 para 2014. Vamos lá, então chegava a hora de escolher um nicho. Eu já estava flertando com a publicidade, então para mim estava mais fácil. Mas mesmo assim eu tive que analisar outros porque eu queria fazer um comparativo. Existem vários nichos na fotografia que pagam bem, né? Várias oportunidades na fotografia. E eu fui para esse lado da fotografia publicitária porque eu gostava do desafio de trabalhar com marcas, trabalhar com equipes, de viajar e tudo mais. Então a publicidade ela me seduziu nesse ponto. Mas vou passar aqui uma orientação para você que quer escolher um nicho para poder fotografar. Eu sinalizei aqui 4 elementos que você precisa analisar para você escolher um nicho. A primeira é se o nicho ele é lucrativo, se ele tem demanda e, claro, se você tem uma conexão e afinidade com esse nicho. Se você preencher esses 4 pontos aqui, der o checkzinho ali, você provavelmente vai conseguir se dar bem nesse nicho. Porque não adianta o nicho ser lucrativo e ter demanda e você não gostar. Que é o caso de casamentos. Eu até tentei fotografar 2 ou 3 casamentos, não lembro certo. Fotografei, na verdade, né? E não gostei da vibe, não era pra mim. Então, é um nicho que ele tem lucratividade, tem demanda, mas não era pra mim. Então, nesse ponto, eu já tinha um plano. Eu queria entrar na publicidade, então eu investiguei o nicho para ver as suas características. Como eu disse, eu já tinha afinidade, já tinha
entendido que eu tinha conexão com aquele nicho, ele tinha demanda, ele tinha lucratividade, mas ele tinha mais algumas coisas que eu não sabia. Eu só descobri investigando, que é o seguinte: no nicho da publicidade existe uma barreira mais alta. Não só da publicidade, mas outros nichos também, nichos de high ticket, né, ticket alto e tudo mais. E a publicidade, ela se encaixa dentro dessa característica de ticket alto, ou seja, né, grandes orçamentos. Então, para você trabalhar numa agência, basicamente você precisa entender que existe essa barreira mais alta. E justamente porque as agências, as marcas que contratam as agências, elas investem grandes orçamentos para poder rodar a campanha. E claro, para produzir uma campanha, vai muito dinheiro para poder rodar essa campanha. E existe uma alocação da verba ali para fotografia, que também é uma verba muito alta. Então, imagina a responsabilidade do fotógrafo em produzir campanhas dentro de uma agência. Então, é por isso que existe essa barreira, porque a agência, basicamente, ela não quer contratar qualquer fotógrafo, porque se não der certo a campanha, é dinheiro jogado fora, enfim, é desgaste com o cliente e tudo mais. Eu descobri essa característica e pensei, bom, eu preciso bolar um plano para poder entrar nas agências. Mas antes, eu entendi que eu estava passando por grandes fases. Vamos lá, então eu entendi que eu estava passando por fases e eu mapeei essas fases, e essas fases elas viraram um framework que você vai poder baixar. Eu já publiquei lá no meu Substack um textão, onde eu falo dessas fases, é onde eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, você vai poder tirar muitos insights e aplicar na sua carreira. Você pode baixar aqui, se você quiser, ir direto para baixar, para download, ou se você quiser consumir uma mídia aí em forma de leitura, também é só acessar meu Substack. Esse framework, ele é o seguinte, ele é dividido em 5 fases. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já está escrito lá no Substack, e também porque eu vou fazer um vídeo em cima desse tema. Mas essas 5 fases são o seguinte, vou estar colocando aqui na tela, ó. A primeira é absorção de fundamentos. Sim, você precisa absorver os fundamentos, que é treinar o olhar e dominar a parte técnica. A segunda fase é ser estratégico, o que eu chamo de fotógrafo estratégico. Eu sei que hoje em dia essa palavra estratégica está na moda, mas a estratégia existe desde que o ser humano é ser humano. Você precisa ser estratégico, você precisa entender para qual caminho você vai e fazer planos e tudo mais. Construir uma marca forte, aqui também é uma parada que você precisa fazer. A marca forte é o que vai fazer o seu trabalho ser reconhecido, você ser reconhecido e vai resistir ao tempo, às mudanças da fotografia e tudo mais. A quarta fase é aprender a vender. Sem vender, você não tem cliente, você não tem receita, logo o seu negócio quebra. E por falar em negócio, essa é a última fase. Estruturar o seu negócio. Aqui tem mais a ver com gestão do negócio, instalar frameworks, sistemas, métodos, ferramentas e tudo mais. Então eu identifiquei essas fases que eu acabei aí condensando num grande framework. Bom, o que eu estava fazendo? Eu estava entre a fase 1 e a fase 2, eu estava aprimorando o meu produto, a minha fotografia, eu estava estudando mais sobre iluminação, mais sobre edição, e eu estava também melhorando a experiência do cliente em trabalhar comigo, em contratar o meu serviço, porque eu sabia que isso seria importante lá na frente. Outra coisa também é que eu estava ativando o meu network, eu estava criando mais network, fazendo esse trabalho nessa primeira fase aí, que é a construção do portfólio com as bandas e com os DJs e com as modelos. E também, sem clientes, não existe venda. Aqui eu anotei, ficou meio repetitivo, mas sem clientes o seu negócio quebra, não tem receita. Sem receita o seu negócio não vai para frente, certo? Então nós temos aqui agora o plano, né? Como que era o plano e qual que foi o resultado também? Vem comigo que eu vou contar para você aqui. E nesse meu primeiro objetivo era fotografar as bandas, criar esse portfólio estratégico, já com essa pegada de fotografia publicitária e tudo mais. Então aqui eu comecei a convidar essas bandas porque eu conhecia elas dos shows. Obviamente, eu fiquei ali 2 anos fotografando shows, eu conheci várias bandas, vários artistas, e eu comecei a produzir fotos para bandas e também os DJs que eu conheci, obviamente, nas baladas, e também alguns ensaios femininos. Então foi com isso que eu criei meu primeiro portfólio, nesse primeiro objetivo. Então aqui eu já fiz um salto, onde eu estava cobrando entre R$1.500 a R$3.000 por ensaio, que já era bem mais do que eu ganhava o mês inteiro fotografando balada, virando a noite lá e tudo mais. Eu já reclamei dessa parte aqui, né? Então a minha carreira já estava ficando mais leve, eu já estava trabalhando com clientes que eu me conectava mais, afinal de contas, sempre gostei de rock alternativo e tal, e acabava fotografando, fazendo essas fotos promocionais para as bandas, viajava para o litoral, viajava aí para beira de estrada, inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal é eu fotografando na beira de estrada para a banda Leste, que é uma banda aí que participou do Superstar, aquele programa da Rede Globo. Então fui eu que fiz as fotos promocionais deles naquela época, eu acho que era 2014. Mas beleza, o segundo objetivo desse plano era o seguinte, era ficar mais experiente e também mais confiante, porque nada adiantava eu chegar lá nas agências de publicidade sem ter confiança, sem ter experiência em lidar aí com os meus processos internos, processo de realmente ali deixar tudo redondo, tudo funcionando e, claro, gerindo melhor o meu negócio. Então, essa fase foi uma fase de teste que durou mais ou menos 1 ano e eu levantei uma grana bem legal aí e deu
muito certo, porque eu criei esse portfólio, eu ativei o meu network, ou seja, eu tinha uma pessoa que ela conhecia várias agências de publicidade e ela basicamente abriu portas para mim. Eu fui lá, peguei meu computador, que não era esse, era um outro computador, e literalmente fui bater na porta das agências. Obviamente, eu marquei a reunião, né? Não cheguei igual um doido lá, mas eu apresentei o meu trabalho, o meu portfólio. Honestamente, eu mostrei já o que eu já tinha feito, o que eu conseguia fazer e para onde eu queria ir através daquele portfólio. Sem miguezinho, sem conversinha, sem tentar enrolar o cliente, porque, galera, isso não existe, tá? O cliente, ele cuida bem do seu dinheiro e ele quer ver o que você já fez. Então, eu fiz diversas dessas reuniões, não só com agências, mas também com outros clientes e colhi os resultados. Então, eu saí para vender, eu saí para mostrar o meu trabalho, vender o meu peixe e foi aí que eu comecei a fechar meus primeiros trabalhos. Meu primeiro trabalho aqui, eu lembro que eu cobrei R$ 5.000. Deu um chute aqui na câmera. Meu primeiro trabalho, eu cobrei R$ 5.000, que já era bem mais do que eu já estava faturando lá com as bandas. Para mim já foi um salto gigantesco. E aí sim eu entendi que eu estava no caminho certo, que o meu plano tinha dado certo. E aí fui escalando, foi vindo cada vez mais trabalhos, clientes maiores, campanhas maiores. Então eu passei de 5 para 7, para 15, para 20 e 30 mil. Por que 30 mil? Parei em 30 mil? Porque eu não fechei trabalhos acima desse valor, sendo bem sincero com você. Eu sei que tem fotógrafos publicitários que cobram bem mais que isso, mas, enfim, eu tô num nicho aqui em que eu consigo cobrar até R$ 30.000. Para cobrar acima disso, tem que super nichar, hiper nichar. Você tem que ser super especialista em alguma coisa muito específica, tipo fotografia automotiva, que eu sei que dá uma grana boa. Mas, para mim aqui, tá excelente faturar até R$ 30.000 em um único trabalho. Atendi muitos clientes, viajei, conheci várias cidades, vários estados, pude aumentar meu network, pude melhorar como pessoa também e sair do zero aos 30 mil. Então, olha só, não é simplesmente uma formulazinha, um hackzinho, é uma construção de carreira, onde eu mostrei para você como eu comecei do zero, literalmente do zero, como foi uma jornada de crescimento, de autoconhecimento, de estudo, de relação, para poder chegar nesses valores hoje, atendendo clientes aí como VAP, Britânia, Philco, Budweiser, Unicesumar, shoppings, enfim, se eu for ficar falando aqui, a lista é bem grande, mas com certeza deu muito certo. E o mais louco aqui é que a fotografia, ela desempenhou um papel muito grande na minha vida, ela fez eu me tornar mais criativo, mais comunicativo, fez eu conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, e ela me tornou uma pessoa melhor. Ela fez ver o mundo de uma forma que eu não via antes, literalmente. Eu tenho muito respeito pela fotografia, pelos profissionais, pelos fotógrafos, pelo poder que a fotografia tem em criar memórias, em gerar empregos. Afinal de contas, quando você está no mercado, você está gerando emprego, você está fazendo as pessoas que gostam do audiovisual trabalharem, você está ajudando marcas a crescerem. Enfim, é toda uma responsabilidade. Eu tenho muito orgulho de ser fotógrafo, de cooperar com o mercado e de realizar os meus sonhos, de poder viajar, de poder ter uma vida melhor do que eu tinha há 20 anos atrás. Porque a fotografia, ela fez eu seguir em frente. Porque, afinal de contas, a fotografia, ela é conhecimento, e o conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. E se você gostou desse vídeo, se você se identificou com a minha história, se você gostou de conhecer a minha história, bora trocar uma ideia aqui nos comentários, um comentário honesto aí, trocar uma ideia honesta sobre a fotografia, sobre a carreira. E todos os meus links estão na descrição também. E se você tiver afim aí, bora também se inscrever no canal, porque eu vou estar postando mais vídeos como esse. A gente se vê, valeu e até a próxima.